O novo filme de Richard Linklater. Isso é o suficiente para eu querer assistir e falar sobre. Nessa semana, como em quase todas as semanas, a Netflix tem a sua estreia principal, digamos assim, que provavelmente vai ser o filme mais falado por canais de YouTube, por críticos, por sites, que é a comédia do Judd Apatow, A Bolha. Só que vendo as estreias da semana, eu me interessei muito mais por Apollo 10,5, que é o novo filme do Richard Linklater, que é um diretor que eu gosto muito, conhecido pela trilogia do Antes, por Boyhood, Jovens Loucos e Rebeldes, Escola de Rock, e aqui ele faz a sua terceira animação. Antes ele tinha feito Waking Life e a Scanner Darkly, agora ele chega com Apollo 10,5, original Netflix, direto para a Netflix. O Richard Linklater, que ele é, digamos, um diretor queridinho nesse circuito mais alternativo. Não gosto tanto do termo, mas na falta de um melhor, vou usar esse mesmo. E eu acho interessante esse filme ser lançado agora, porque a gente tá vendo uma onda de filmes memória de alguma forma, né? Então no último Oscar a gente tinha Licorice Pizza, que não chegava a ser uma autobiografia, mas era o Paul Thomas Anderson falando de novo sobre uma época que ele gostava muito e trazendo eventos daquela época. A gente tinha Belfast, que já era mais uma cinebiografia, assim como A Mão de Deus, e o próprio filme que acabou não sendo indicado ao Oscar, mas que também estava nessa temporada de premiações, que foi Bardo Oscilar, da Amazon. Então são filmes que o diretor ou roteirista, ou baseado em livro, de alguém olhando para trás e contando a sua história baseado nas suas memórias. E algo parecido vai acontecer aqui com Apollo 10,5. É mais uma vez o Richard Linklater olhando para o seu passado, trazendo uma questão de ficção também, que aqui a gente pode entender nessa questão da ficção, essa questão da missão secreta, é até a questão da imaginação, a imaginação de um jovem daquela época e o que um jovem daquela época imaginaria em plena corrida espacial, etc. Então ele vai trazer essas memórias, ao mesmo tempo que vai trazer um lado mais ficcional, baseado na imaginação daquela criança. Bom, o que eu gosto muito nas obras do Richard Linklater é que eu sinto uma paixão muito grande do diretor ao narrar as suas histórias e como ele vai contá-las. Isso fica muito claro até quando a gente olha alguns de seus projetos, como Boyhood, que ele tem aquele negócio de gravar uma vez por ano, ou a própria trilogia do Antes, que ele grava cada um dos filmes a cada 9 anos, mas mais do que o projeto em si, mais do que projetos ambiciosos ou projetos de paixão, eu sinto muito dessa paixão mesmo em tela. A trilogia do Antes, eu sinto que ele quer colocar a gente, por exemplo, em Antes do Amanhecer, junto com aqueles dois conversando sobre a vida e se apaixonando. Ou em Boyhood, ele quer que a gente cresça junto com aquele garoto presenciando aqueles eventos. Jovens Loucos e Rebeldes, ele quer apresentar pra gente aquela época que ele gosta tanto e colocar a gente em eventos aleatórios daquela época pra gente curtir junto com aquela galera. Escola de Rock é a mesma coisa, como ele vai colocar esse professor lidando com essas crianças e meio que criando uma relação com elas. E isso vai ficar muito claro também aqui em Apollo 10,5, que é um filme de memória, mas um filme de paixão, um filme de olhar para aquela época, olhar com nostalgia, algo que não é novo no cinema, muito longe disso, mas ele dá um toque especial, como ele via aquela época e como ele usa a imaginação para contar essa história, usa a animação acima de tudo para isso. Então a animação aqui, ela vai ser uma combinação de live action, né, de captação de movimento com desenho manual e um pouco de computação também. E isso eu acho muito interessante, porque você usar uma animação 3D tradicional, como a gente está vendo hoje em dia, talvez desse uma ideia de animação acima de tudo, né? Não colocasse tanto a gente dentro daquela época. Aqui, da forma como é feita, essa animação ela vai lembrar um pouco um quadro vivo ou uma fotografia viva, como se a gente estivesse mesmo olhando aquelas memórias, aquelas lembranças que não necessariamente aconteceram daquela forma. O filme até comenta um pouco sobre isso. Mesmo que você não tenha vivido aquilo daquela forma, você vai contar para os seus netos, talvez, que você viveu, porque você vai lembrar de alguma forma que você
viveu aquilo, mesmo que talvez você não tenha vivido. Eu acho que a animação ela vem para reforçar um pouco isso, para nos colocar dentro das memórias daquele garoto e dentro daquela época, dentro do ano de 1969, que foi é um ano bastante retratado no cinema, né? Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo, vai trabalhar justamente esse mesmo ano, um ano que o homem pisou na Lua, por exemplo, e aqui esse evento vai ser fundamental para contar essa história, porque em plena corrida espacial, um garoto, ele não vai imaginar nada diferente, pelo menos um garoto nos Estados Unidos, morando em Houston, ele não vai imaginar nada que não esse homem pisando na Lua ou as tentativas do homem pisar na Lua. E é aí que surge o outro momento do filme, o momento da imaginação, o momento do que um garoto naquela época imaginaria projetar em uma realidade paralela onde ele pudesse ser um herói. Então ele vai trazer o contraste dos dois. Claro que sempre o foco aqui vai ser muito maior, o interesse vai ser muito maior nas memórias. Então ele vai dar mais interesse, por exemplo, para os filmes que ele assistiu naquela época, os filmes que ajudaram a moldar a infância dele, esse tipo de coisa, do que necessariamente até a questão do homem pisando na Lua. Ao mesmo tempo, eu gosto de ver como o Linklater ele trabalha o passado, o futuro, a nostalgia e a infância na sua própria carreira. Sim, Jovem, Loucos e Rebeldes, ele coloca a gente naquele momento de nostalgia, como se fosse pra gente viver aquele momento e olhasse, né, para o passado, como se a gente estivesse olhando o tempo inteiro para o passado, ou em Boyhood a gente acompanhasse a infância com um garoto olhando quase sempre para o seu futuro. Aqui ele vai fazer quase que uma combinação dos dois. Então a gente vai olhar para o passado dele, a partir do momento que o filme situa a gente na infância dele, nas memórias dele e tudo mais, mas é como se fosse um passado aqui, esse ano de 1969, com essa criança olhando para o futuro, ou com aqueles Estados Unidos daquela época olhando para o futuro, porque é um momento de corrida espacial, um momento de Guerra Fria, onde a sociedade começa a se desenvolver muito mais rápido, as tecnologias começam a se desenvolver muito mais rápido. Então isso vai aparecer aqui não só em tudo que envolve a NASA, a missão de pisar na Lua, mas como afeta até a vida de quem vivia aquela época. Então mudança como uma televisão a cores que permite você ver o Mágico de Oz de uma forma diferente. Então eu gosto como o Linklater, ele volta muitas vezes nos mesmos temas na carreira dele, só que cada vez ele vai dar um olhar um pouco diferente. E é isso que ele faz aqui em Apollo 10,5, que foi uma animação que eu gostei muito, tanto em estética quanto trabalho de forma geral. Eu acho que o filme a gente sempre tem que analisar ele como um todo e eu acho que aqui ele funciona muito bem. Talvez em alguns momentos o Linklater, como é muito comum em filmes de memória, ele fale sobre coisas que são muito interessantes para ele, mas talvez não sejam tanto pra gente quanto o público. É muito normal em filmes desse tipo o diretor estar tão apaixonado pela sua obra que às vezes ele fala sobre algo que só interessa a ele. Isso eu senti em alguns pequenos momentos aqui em Apollo 10,5, mas no geral eu acho que ele faz uma reconstrução muito legal daquela época, situando a gente dentro da cabeça de um garoto de uma forma muito mais interessante do que Belfast fez, por exemplo. Claro, são propostas completamente diferentes, mas essa ideia de levar a gente para um garoto vivendo uma memória dele não é algo novo. E mesmo assim o Linklater consegue fazer um bom trabalho aqui, pelo menos na minha opinião. Gostei bastante de Apollo 10,5. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme ou se vocês nem sabiam que tinha estreado na Netflix, se isso te interessou, se essa crítica também te interessou a assistir esse filme. E também, se te interessar, aqui embaixo você pode clicar no Seja Membro para fazer parte do nosso clube de membros. Tem 2 planos com várias opções super especiais para você se tornar ainda mais próximo do canal, para ajudar também o nosso trabalho, para ter benefícios. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.